Olá, sou Marco Aurélio Nogueira e este é o programa Diálogos, uma promoção conjunta do Ateliê de Humanidades e do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. As disputas eleitorais nas cidades brasileiras chegaram à reta final. Em algumas cidades, o debate tem sido belicoso, calunioso e melancólico, com estilhaços que se espalham pela opinião pública e pela sociedade. O que nós podemos esperar delas no terreno da gestão urbana e, sobretudo, em termos de fortalecimento da democracia? Toda eleição, como nós sabemos, produz efeitos na política nacional, reverberam na dinâmica das polarizações, das relações entre os entes federativos e dos relacionamentos entre os poderes de Estado. Além disso, as eleições são uma passagem importante para o engajamento e a educação política dos cidadãos. Elas são estratégicas para a democracia. Quanto mais baixas são as disputas eleitorais, quanto pior é o nível das divergências, quanto mais nós sentimos falta de propostas, é de se imaginar que mais afastados, desconfiados e desinteressados ficam os cidadãos. Como a teoria democrática responde a este problema? Como suas diversas vertentes abordam a questão da educação política dos cidadãos, da formação de uma cultura pública democrática e republicana? Falando em termos dicotômicos simplificados, democracias de má qualidade produzem eleições de baixo nível. Ou seria o contrário? Eleições ruins é que rebaixam a democracia. Para conversar sobre isso, convidei a Alessandra Maia, a quem agradeço desde já pela presença. A Alessandra é professora de Ciência Política da PUC do Rio de Janeiro, é pesquisadora e estudiosa da teoria política e da teoria democrática. É um prazer dialogar com você, Alessandra. Seja bem-vinda. Boa tarde, boa noite, né, Marco, e a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui para conversar, refletir junto a respeito de um tema que é tão caro a nós, né, que é a democracia, tanto no meu perfil de pesquisa e estudo, como de tudo que acompanha, de toda a leitura que fiz ao longo da minha formação das obras do Marco Aurélio Nogueira. É um prazer estar aqui hoje. Tá ótimo, muito obrigado. Vamos, então, começar do começo, como se diz, né? As eleições são importantes para a democracia, todos nós sabemos, não é? Agora, as eleições ajudam a fortalecer a democracia ou elas podem também prejudicar a democracia? Ou será que nós temos, na vida moderna, uma institucionalidade democrática que é resiliente o suficiente para bloquear, resistir às eleições de má qualidade? Como é que você vê essa questão? A democracia precisa de bons insumos eleitorais? Então, Marco, eu acho que é um sintoma, digamos assim, a turbulência eleitoral, ela é característica da democracia. Eu me lembro muito, às vezes, de Tocqueville descrevendo a democracia e como, quando ele, na democracia na América, por exemplo, ele dizia que parece que tudo, né, sai do lugar e, de repente, que aquele frisson não acaba, e, de repente, as coisas se acomodam. Então, eu acredito que quando a gente pensa aqui no caso brasileiro, a democracia, ela se rotiniza a partir de 88. E isso é muito importante historicamente para a gente refletir, porque a Constituição de 88 é o nosso parâmetro fundamental. E eu diria que mais do que a gente pensar que a rotina democrática ou que a rotina eleitoral ela balança, eu creio que existem muitas vezes grupos que querem fazer com que esta rotina não se estabeleça como de costume. Então, eu acho que essa é uma questão.
Eu não sei se... eu dei há pouco tempo uma entrevista e eu comentava que a eleição, especialmente essa eleição municipal, né, e até um pouco pensando no trabalho do Rosan Valon, uma das coisas que ele fala é que há essa questão de uma festa da democracia, né, a eleição como aquele momento de um celebrar democrático. E o que me dá a impressão, às vezes, para a gente começar aqui, Marco, é que... lembra daqueles valentões que iam na festa para arranjar confusão? Né? Parece, quando eu era menina, tinha um clube que a gente ia para as férias e que tinha lá o tal do baile do carnaval e todo mundo dizia, não, só pode ficar até esse horário, porque depois desse horário tem os valentões que começam a atacar cadeira. Fazem uma confusão danada. Né? Então, assim, e a gente que só queria se divertir tinha que ir embora por causa desses valentões. Então, acho que a gente vive um pouco disso hoje, né? Talvez esses valentões cresceram ou não, né? E agora estão querendo arranjar confusão na nossa festa democrática. Então, mas só para a gente iniciar, eu acho que é um pouco disso, né? Eu acho que a gente tem que tomar a eleição pela relevância que ela exige, que para a igualdade, para, né, a possibilidade de formação de vontade política, e, por outro lado, também pensar em quem é que está querendo atrapalhar essa formação da vontade que é feita de uma forma legítima, né, pela nossa sociedade. Não, estou plenamente de acordo com isso, e eu até tentaria explorar um pouco esse ponto, o ponto dos valentões, né? Ou dos fanfarrões, a gente poderia falar também, porque não é que eles saem necessariamente dando porrada a todos e a direito, mas eles blefam, fazem coreografias agressivas e muitas vezes não é nada disso, né? É só um jogo de cena, mas que tem um efeito complicador para a reação das pessoas. Né? E o ponto que eu gostaria de destacar, não necessariamente vamos nos dedicar exclusivamente a ele, é de que os valentões produzem que tipo de efeito nos eleitores? Porque nós vivemos hoje numa sociedade, pelo menos é assim que eu enxergo, onde as pessoas, numa faixa majoritária, na grande parte das pessoas, se mostra desinteressada da política. Né? E, quando não, demonizando a política, vendo a política apenas pelo seu lado mais negativo, vamos dizer assim. Os governantes não fazem nada, os políticos ganham muito pouco trabalho, e assim vai. Né? Esses fanfarrões, ou valentões, eles não ajudam a consolidar esse tipo de postura cívica, do desinteresse, do virar as costas para a política? Como que você vê isso? Então, existe, obviamente, e isso um pouco quando a gente vai estudar representação, a gente percebe. É óbvio que um comportamento agressivo reforça o valor da agressividade nos grupos que têm essa tendência agressiva. Então, o que a gente viu, né, o que a gente infelizmente vivenciou em 2018, né, e que por vezes a gente percebe é que quando um representante político ele adota um discurso agressivo, ele está incentivando pessoas na sociedade que são agressivas a liberarem o seu robesianismo, vamos dizer assim, né? Que é aquela coisa que quando a gente vai trabalhar com a graduação, com a pós, a gente fala, não, Hobbes ensinou ali o básico, né, que se torna autoritário, dependendo de como é trabalhado, mas é que não pode bater com a cadeirinha no amiguinho, né? Não pode, assim, a existência de um Estado de Direito, ela vai significar que você está abrindo mão de usar a sua força em prol do bem comum. Isso vai ser acrescido de uma série de valores, né, de direitos individuais a serem assegurados com a história da democracia, mas eu acho que isso é fundamental, porque não está em negociação esse uso da violência. Então, quando o representante ele vem e ele, né, toma uma atitude agressiva, ele incentiva
que as pessoas ajam de forma agressiva. Eu não acho absolutamente que isso produz o mesmo efeito em todas as pessoas. Eu acho que existe, né, por um lado, uma aversão à violência, que isso provoca. Verdade. A gente pode perceber que quando essa violência se torna explícita, né, você tem um perfil, inclusive na sociedade brasileira, né, que é conservador, mas ao mesmo tempo é um tanto pacifista também, o que tem, né, então assim, se a gente for ver, né, de novo, nunca pensando, né, os conservadores como todos de um grupo só, nem, né, os progressistas e o pessoal do centro, o que quer que seja, né, e mesmo ou mesmo à direita, não pensando, não botando todo mundo junto, né? Então acho que existe uma série de nuances, mas tudo me leva a crer que quando a gente percebe esses momentos, como nós vivemos agora nessa eleição recente, né, em São Paulo, pelo menos, você vê que isso espanta. Isso não causa o efeito, porque... E é interessante, Marco, porque você trouxe a questão do discurso, e a gente estuda bastante o discurso, e uma das coisas que a gente reforça bastante é que existir um discurso de ódio não é algo democrático ou não é algo positivo na democracia. E uma das coisas que os analistas falam também é que o discurso de ódio, ele deve ser combatido porque ele incentiva a violência. E quando você vê que o discurso de ódio provoca exatamente o que, digamos assim, o que ele modula, isso, né, isso é catártico, né, no sentido de que faz muitas pessoas vão dizer assim, tá vendo, mas ele pediu. Não é que você... Uma das coisas que eu escutei, né, quando eu só vi a cena, obviamente, no dia seguinte, mas foi... teve as duas situações. A primeira, obviamente, é o horror, né, de as pessoas não devem, né, ser violentas, obviamente, mas, por um outro lado, há a questão de que a pessoa que fala o que quer, ela pode receber, né, uma reação a isso. Então, você também considerar que é liberdade você fazer tudo o que você quer, na verdade, isso não é liberdade, isso é abuso da liberdade. Então, eu acho que há como eu diria, o contexto político recente, e aí a gente pode pensar lá desde a escola Olavo de Carvalho, né, se é que isso é uma escola, ela fez uma confusão a respeito dos princípios que são determinantes sobre a liberdade. Então, passou-se a nomear como liberdade abusos e violências, que não podem ser considerados como liberdade. Eu acho que isso é bastante importante e é um aprendizado. Então, infelizmente, esses episódios não dá para dizer que não vão acontecer mais, porém, né, eles também são educativos do ponto de vista do que se tira dessa situação, né, do que esse limite que foi cruzado, ele põe a própria sociedade, se a gente for pensar através da teoria psicanalítica, ela vai começar a impor limites a esse discurso, que é um discurso que provoca, né, uma violência e que, portanto, ele precisa ser limitado. Não há dúvida nenhuma. Agora, eu até complicaria um pouco esse ponto, com o qual eu concordo inteiramente com o que você disse, de duas maneiras. Agregando ao discurso do ódio o discurso meramente calunioso, de calúnia, de ofensa, né, que não é necessariamente a mesma coisa. Não. Claro que você pode ter um ódio que trabalha com esses elementos, mas você pode ter um discurso calunioso, ofensivo, né, que também produz um efeito qualquer determinado na sociedade. E eu acho que na vida brasileira, em particular, na cultura nacional, digamos assim, na cultura política do país, se é que a gente pode falar com tanta clareza sobre isso, uma espécie de oscilação, né, entre a admiração pela violência e a defesa da dignidade. Né? E quando esses dois polos aparecem no momento da escolha eleitoral, o eleitor
ele pode se confundir tudo, né? E muitos, como você bem disse, optam pela defesa da dignidade, especialmente quando os candidatos não se mostram dignos e também não apresentam nenhuma proposta que diga respeito à vida concreta, à vida prática dos eleitores, né? Isso é um ponto. Outro ponto é que essa questão, ela do discurso de ódio, ou da calúnia, ou do que quer que seja no sentido negativo, ela ganhou dimensão global. Né? Se a gente pegar Donald Trump, por exemplo, né, desde quando ele foi eleito até na eleição atual, é exatamente o valentão, o fanfarrão. Né? Claro que em outras circunstâncias, com outros elementos, que numa sociedade em que a violência, de certa maneira, já está digerida pela população, né? Uma sociedade com muitas armas e coisas assim. E então ele saiu, não é só uma questão das eleições municipais em São Paulo. Eu sei que você não pensa nisso. Muito do discurso da antiga Marine Le Pen e do pai dela eram assim também. Né? A Marine, na França, ela, de certa maneira, se atualizou. Né? Ela fez uma reengenharia ali no comportamento dela, na postura, e diminuiu a belicosidade dos discursos. A mesma coisa da Giorgia Meloni, na Itália, né? Que está falando de personagens da extrema-direita. Né? Então, a coisa virou meio geral. E o último ponto que eu destacaria, antes de te devolver a palavra, é que você já presta atenção nisso. Né? Eu li um texto teu, há um tempinho atrás, que se chamava justamente Calúnias como Manobras Políticas, a difamação das eleições no Brasil. Né? Então, é um problema que você já digeriu, ou está prestes a digerir, né? Como todos nós estamos sempre quase chegando no final da história, né? Tá. E o mais curioso, aí eu encerro mesmo, é que esses eleitores fanfarrões são os primeiros a questionar as eleições quando eles não saem vitoriosos delas. Né? É uma loucura isso, não é, Alessandra? Ai, Marco, nem me fale, porque você começou falando, né, sobre o Trump, e o debate do Trump, ele com a Câmara, foi justamente além, porque tem a calúnia, tem a difamação e tem a desinformação, que eles meio que transitam, né? Mas foi incrível porque o Trump, ele parece que, né, não é à toa que os bolsonaros vão um pouquinho ali para a Flórida, quando eles ficam com medo de serem presos, né? Eles, quando estava acontecendo a tentativa de golpe, né, eles estavam lá, e parece que alguém passou uma cartilha péssima para ele, porque ele começa falando que de Venezuela, que os Estados Unidos vai se transformar numa Venezuela, ou seja, uma mimetização do que foi feito aqui no Brasil, né, pelo bolsonarismo, eu diria para você que uma mimetização rasa. Eu até posso falar isso, porque eu acho que bolsonarista não sabe nem o que é mimetização, porque às vezes eu fico até preocupada da gente alimentar com certas análises, para a gente alimentar o setor democrático, não quero alimentar o setor que age contra a democracia, né? Mas é incrível, porque não só, né, eles mimetizam o caso brasileiro, como eles também utilizam para a ofensa outros extremistas. Então, o Trump cita Orbán, desqualificando Kamala. Então, uma das características fundamentais que a gente consegue perceber ao analisar comparativamente os presidentes ou presidenciáveis internacionais, que nós, né, então a gente pode pensar no Bolsonaro, pode pensar no Orbán, pode pensar no Trump, é o que o Bolsonaro fez com a própria Dilma Rousseff. Porque o processo de ascensão do bolsonarismo, ele vem das críticas a Dilma, ainda presidente da República, desqualificando a pessoa dela, desqualificando a memória da ditadura.
Então, é muito interessante perceber como o debate desses fanfarrões, especialmente quando eles têm, né, como interlocutora uma representante mulher, ele sempre irá no caminho da desqualificação da interlocutora, por qualidades que não são o debate de ideias. Então, isso é o que Trump faz e aciona, né, para que não seja dito, tá vendo, o Trump está ofendendo a Câmara, ele fala, Orbán descreve Câmara de forma pejorativa, né? E aí ele fala, né, a ofensa. Então, ele terceiriza a ofensa, né? Exato. Então a gente percebe um repertório de discurso desinformador e violento, né? Violento neste sentido, no sentido de uma agressão à pessoa da representação e não de forma alguma discutindo pauta, discutindo projeto. Tanto que Câmara, né, ao responder, fala, ele não tem projeto de país, ele não tem proposta para, né, o país. Então, eu acho que este também, essa forma de... tem pessoas que falam fulanizar, né, mas que é uma palavra ruim, mas que cabe nessas pessoas que não prezam a democracia. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu acho que ela fez bem no posicionamento dela, que não é simples, né? Porque ela vai sendo questionada, mas expõe essa fanfarronice da mentira. É óbvio que tem figuras que gostam, né? Que se identificam com esse perfil. Então, acho que isso existe. Isso existe nos mais variados lugares, mas eu acho que isso ganha força num contexto de rancor. Tem uma pesquisadora também que se chama Wendy Brown, que ela fala um pouco do que esse rancor produz. Então, são pessoas que perdem seus empregos, ou são pessoas que às vezes têm muito dinheiro, mas não têm um reconhecimento, né, digamos assim, intelectual, né, ou mesmo profissional. Então, que se valem de uma hiperexposição caricatural, o que é interessante também para a gente refletir, porque isso também, né, eu gosto bastante, estudei teatro grego, então quando a gente vai pensar do que significa essa exposição ao ridículo, porque isso é importante, tá? Né, assim, uma forma da população quando ela não tem liberdade política, né, ou uma certa tradição que a gente consegue perceber é uma crítica feroz à política. Então, né, a gente pode pensar o carnaval, Bakhtin pode pensar, né, o que significa essa inversão dos papéis, que a nossa população faz muito bem, não é à toa que nós somos memificadores, né? A gente consegue, então não podemos confundir como analistas e estudiosos da política esse processo dos memes com um simples bolsonarismo, eles não têm nem capacidade para isso. Eu acho que o meme é algo muito mais nosso nesse nosso sentido carnavalesco, né, de vivenciar a política e que é de uma teatralização da política. Se a gente for pensar todos os movimentos sociais brasileiros, abolicionismo, né, ele está ali totalmente intrincado, né, nas procissões, nas festas. Então, eu vejo isso com muita... né, a gente tem que ter muito cuidado ao nomear para não jogar junto, né? Senão a gente joga o bebê junto com a água, né, do banho. Então, tem muita coisa boa para a gente poder refletir a respeito dessas novidades do mundo do mundo virtual, digamos assim, que essa interação nas redes pode trazer, que só considerar, né, um discurso, que só considerar o discurso de ódio ou a simples reificação de estereótipos que também a gente encontra na rede. Agora, no meio disso tudo, Alessandra,
estão as redes sociais, né? Quer dizer, hoje a gente tem esse componente com um destaque muito grande nas disputas eleitorais, porque eles oferecem aos candidatos uma mídia em tese gratuita e facilmente acessível a todo mundo, e aos eleitores o conhecimento, a propaganda, a recepção da propaganda. Agora, as redes, elas são, até nesse programa, um dia eu ainda vou discutir as redes, porque elas são objeto de muita controvérsia, não é? Pensando principalmente no efeito que elas têm, as redes têm, sobre a cabeça das pessoas, sobre as atitudes, né? Quer dizer, fala-se muito que as redes são instrumentos de produção de ressentimentos, ódios e assim por diante. Mas as redes funcionam de uma maneira ambígua também, não é? Elas têm alguns elementos que são muito positivos, de reação àquilo que é dado como desinformação, por exemplo. Muita gente nas redes corrige a mentira, né? Denuncia a mentira e assim por diante. Como que você vê isso? Então, é uma ótima pergunta para muitos programas, né? Eu acho que, parafraseando agora algo que aconteceu recentemente, estava tendo um show, acho que foi no Rock in Rio, e tinha um cantor que estava numa bola, e aí, do nada, a bola murchou. E estava gravando, né? E é interessante porque, se a gente pensa, né, a cobertura midiática de algum tempo atrás, seria possível tentar não falar que isso aconteceu. Só que hoje, com a forma que todo mundo tem um celular, né, é impossível você simplesmente omitir que aquilo aconteceu. Porque você... né, então, assim, eu acho que essa pretensão, mesmo quando ela existe por parte de quem está transmitindo algo, você pode ver que os próprios narradores, eles vão criando novos roteiros, eles vão falando assim, não, ele está cantando em playback, mas isso foi, né, é porque um show, aí eles trazem algo que foi positivo do show, então uma narrativa já estabelece o que está dado, para tentar ter uma interpretação daquilo que é problemático de uma forma atenuada. Então, eu acho que essa questão é bem interessante, né, e me interessa bastante também, porque também já trabalhei bastante com turmas de comunicação, tenho alunos de comunicação, economia, e a gente, né, por vezes, discute isso em sala de aula, o que significa porque as redes, elas existem, elas precisam ser reguladas, eu acho que isso é muito importante. Então, perceber, por exemplo, financiamento internacional de conteúdo impulsionado na rede. Isso é fundamental, porque se você tem um candidato aqui que está recebendo, que alguém está pagando da Rússia um disparo de mensagens de um candidato, isso pode ser mapeado, não é só que isso precisa, isso deve ser mapeado. Eu acho que 2018 aconteceu de forma completa, porque era uma novidade, né? Então, de forma muito desordenada, o que aqui no Rio de Janeiro elegeu Witzel e todos os né, uma série de figuras aqui, né? Foi um caso muito atípico, mas há um aprendizado. Então, eu acho que a gente hoje tem o Tribunal Eleitoral, ele funciona, né? Então, eu acho que a gente, ele está interferindo. Então, eu já vi também, inclusive, que esse ano, né, não vai ser permitido mais que se estabeleçam as blitz, né? Porque foi uma prática que aconteceu, e até mesmo essa blitz, hoje, quando a gente pensa qualquer tipo de policiamento, né, através dos mecanismos de registro, ou seja, com um celular, você pode registrar uma imagem do que está acontecendo, e isso pode, né, se tornar público. Então, há uma democratização
desse acesso, só que, ao mesmo tempo, você produz uma quantidade gigantesca de informação. Então, né, por isso que se usa a dado de massa, né? Big Data é uma quantidade absurda de imagens que você pode ter. Então, daí você tem todo um problema do que é real, do que é de um determinado momento, ou de um momento anterior que não é verdade, né? Então, assim, essa verificação dos fatos, que eu acho que aí a sociedade acompanha. Então, a gente tem institutos hoje independentes que verificam, né, que são os fatos, você vai ter, né, ou mesmo em questão de temática da segurança pública, que é um dos maiores desafios do Brasil e do mundo hoje, a gente tem, né, aqui no Rio mesmo, né, institutos que acompanham onde que foi disparado um tiro, através né, do que as pessoas relatam. Então, você consegue confrontar as informações que são informações públicas com o que a sociedade consegue agrupar. E eu diria ainda, só uma última questão para fechar, que eu não gostaria de esquecer, porque a gente estava falando de violência, e uma das coisas que tem me inquietado, Marco, é porque eu acho assim, a violência, ela é estridente, então a gente tem, né, essa situação da pessoa que vem para um debate e grita, e calunia, e tenta interromper o debate pela sua postura agressiva, e, por outro lado, a gente também sabe que o momento específico da violência, ele é mudo, porque quando você tem a agressão, né, a violência, ela é seca. Então, o que eu estou falando com isso? Do caso, por exemplo, parece que tem um filho do Bolsonaro que vai competir em algum lugar, competir não, né, concorrer, e aí que ele diz para ele ficar mudo, para ele ser o candidato mudo. O Bolsonaro fez isso, né, ele conseguiu se eleger porque ele levou uma facada e não falou, né, não falou como candidato, ele vai ser fanfarrão eleito, né, mas ele, como naquele momento crucial da campanha, ele não vai aos debates. Então, é muito interessante a gente pensar essa dualidade de, por um lado, haver uma agressividade, essa agressividade, ela é de poucas palavras ou de palavras de ordem, palavras autoritárias, palavras extremamente ofensivas e agressivas, e ela, ao mesmo tempo, como eu diria, alterna com a mudez da violência, né? Que a violência, ela é seca, né? Ela cala, ela emudece. Por outro lado, quando você está, e infelizmente, né, recentemente a gente recebeu lá na PUC uma figura dessas extremistas e deu uma confusão danada com os alunos, e eu, infelizmente, tentei dialogar por conta do que os alunos não fazem com a gente, né? E aí eu fui dialogar com essa figura que estava lá, e a figura dizia, não, eu não vou sair daqui, porque eu quero estar aqui, e tal. E aí eu veio e falei assim, mas você não tem votos, não tem expressividade, então, né, assim, tem mais pessoas aqui do que votos, né? As pessoas aqui, você está ofendendo os alunos, e daí quando você traz a razoabilidade, eles emudecem, sabe? Porque não tem argumento, né? Não tem razoabilidade. A lógica não é a da razoabilidade. Então, acho que é uma coisa para a gente refletir também. Não, com certeza. Um pouco da arte do diálogo passa por aí, né? E nós estamos carentes desse tipo de diálogo, o diálogo político, na vida nacional, né? Tá difícil de discutir, de conseguir essa razoabilidade. Agora, Alessandro, eu fico aqui me pondo a uma questão que eu quero dividir com você, né? Eu até posso imaginar a sua resposta, mas eu acho que para as pessoas que estão assistindo, pode ser interessante esse ponto. Eleições não são exclusividade das democracias. Elas ocorrem também em regimes autoritários e em ditaduras, né? Como a gente tem vários exemplos no mundo atual, ou seja, de tiranos que fazem questão, né, de usar as eleições
como uma espécie de rito de consagração, né? Ou como um reforço da sua relação com as massas da população, né? Agora, é muito curioso que as eleições permaneçam ocorrendo em regimes autoritários, porque elas são abertamente uma farsa, né? Quer dizer, e é muito provável que os participantes da farsa, ou seja, os cidadãos, os eleitores, saibam disso. Mas, mesmo assim, eles não se recusam a votar, né? É meio paradoxal esse modo de descrever a situação, mas é, de certa maneira, assim que eu vejo. Quer dizer, vamos pensar assim, os venezuelanos, que é o caso mais recente, né? Foi cantado durante meses que as eleições seriam farsescas, seriam manipuladas, seriam etc, etc, etc. Vários candidatos de oposição vetados, proibidos, violência para cima e para baixo contra os oposicionistas. E, mesmo assim, os eleitores foram às urnas. Em parte, é bem provável, com a expectativa de derrotar o tirano, né? Mas essa é uma expectativa que, em regimes ditatoriais típicos, é um sonho numa noite de verão, porque o regime é fechado. Não está posto em questão a morte do tirano ou a superação da tirania, né? A superação da tirania acontece por outros caminhos, não necessariamente uma revolução, mas pode acontecer por uma crise econômica, por um descontrole da administração pública, por casos agudos de corrupção que saem completamente do controle e assim por diante. Mas eu fico intrigado com a facilidade com que os eleitores continuam sendo eleitores em regimes ditatoriais. Será que é uma falsa expectativa? Será que é a manifestação de um desejo de participação? Ou será que eles estão todos a serviço do tirano? Então, Marco, eu acho que eu diria que eu vi algumas entrevistas né, de cidadãos venezuelanos. Eu como eu diria, me solidarizo com a esperança, porque eu diria que é um voto de esperança por um futuro melhor. A gente aqui no Brasil, a gente estuda quanto a gente teve eleição fake, né? Assim, porque foram 20 anos de presidentes generais eleitos, né? Então, assim, quando a gente vai conversar sobre isso, eu falo assim, bom, era eleição de mentira, mas ao mesmo tempo eu chamaria isso de tradição republicana, na acepção do termo, essa experiência de votar, experiência de escolher, ela é muito poderosa. Ela é como se fosse uma semente de uma democracia futura. Então, a gente vê isso em lugares como o Brasil, se a gente pensa a campanha direta já, e o quanto não abrir mão do voto e do voto direto, assim, o que significa o voto direto no Brasil? Né, assim, por que o Brasil não abre mão desse voto direto, né? Assim, voto direto por quê? Sim, porque as pessoas votam no presidente, a gente não vota num colegiado, porque na nossa história o colegiado era a mentira sobre a eleição. Então, essa questão do voto, ela é o coração, né, digamos assim, de uma possibilidade democrática, e ela também traz a possibilidade da divergência. Porque se a gente for pensar, todo o caráter autocrático, ele tem essa dimensão da unanimidade como se fosse um fantasma. Tá? Então, assim, essa unanimidade, e aí nossos autores ajudam a gente a pensar nisso, então, né, aqui o Ateliê de Humanidade está lá com Legitimidade Democrática, do Rosan Vallon, ele vai lá e vai olhar para as atas das eleições eclesiásticas no século 1000 e pouco,
né? E aí ele vai dizer o seguinte: primeiro vinha tudo como se fosse unanimidade, só que daí tinha os papas e os antipapas, tinha os papas assassinados. Por quê? Porque não se aceitava a divergência. Então, essa questão da minoria e da divergência, ela só pode ser auferida pelo voto. E a confusão que se tem, e eu acho que existe essa confusão também, porque acho importante a gente refletir sobre isso também, no caso do Brasil. Aqui, muitas vezes, os presidentes, eles se acham autorizados unanimemente a agir de uma certa forma. Eles não governam para toda a população. A gente teve, né, o governo Bolsonaro foi muito assim. Ele se sentia autorizado a fazer o que quer que ele quisesse. E absolutamente a democracia não é isso, né? A democracia é que você governe para as minorias e para a maioria e para a minoria. E isso é muito significativo, porque nas democracias que estão fragilizadas, oposição é visto como crise. Então, oposição não pode ser visto como crise. Oposição precisa estar no debate público, ajuda a construir possibilidades de meio termo. Tá? Assim, a oposição, digamos assim, a oposição saudável, né, que eu já escrevi também sobre isso, de coalizões saudáveis. Então, oposições saudáveis, né, digamos, são um fermento democrático. Por isso, em boa medida, né, Alessandra, que os tiranos, os autoritários, eles não gostam das oposições. Né? Oposição é uma espécie de candidato, de pessoa não convidada para a festa, né? O candidato inadequado. Né? E, então, elas são reprimidas ou são alijadas do jogo eleitoral, político-eleitoral propriamente dito. Agora, deixa eu desviar um pouquinho, mas nem tanto, o nosso papo, dizendo assim, quer dizer, eu sempre li a teoria democrática, de modo geral, não sou necessariamente um especialista como você, por exemplo, né, como defendendo uma espécie de cláusula pétrea. A democracia tem boa qualidade quando ela pode contar com cidadãos bem educados, bem educados politicamente. Né? Agora, hoje em dia, nós parecemos estar carentes desses cidadãos bem educados. Então, Alessandra, eu acho ótima essa conversa, essas suas sugestões teóricas, reflexivas, e eu quero insistir um pouquinho num ponto. Eu aprendi, lendo os autores da teoria democrática, que a democracia depende muito de cidadãos bem educados. Quando eles faltam, a democracia acaba ficando sob controle exclusivo dos políticos, dos governantes e dos parlamentares. E, com isso, ela pode se promover um afastamento maior ainda dos cidadãos. Né? Como é que a gente analisa esse fato? Existe na democracia algum mecanismo, algum expediente, vamos dizer assim, próprio dela, para educar os cidadãos? Ou a educação cívica dos cidadãos, a educação política dos cidadãos, é uma missão estrita da sociedade civil, da família, da escola, dos grupos sociais de modo geral? Tem algo que a democracia, como sistema, como ideia, pode fazer para educar melhor os cidadãos? Então, eu tenho... porque, para mim, pensar a política, em especial, a gente trabalha com estudantes, e tentando pensar a política até, né, em escola, ensino médio, a possibilidade de votar, e o Brasil permite, né, que jovens votem aos 16 anos, o que é algo que não é permitido em outros lugares. Então, nós temos esse mecanismo, ele não é obrigatório, mas ele é possível.
é como se fosse uma experiência para aquelas pessoas que não lidam de forma alguma, nem nos seus ambientes familiares ou sociais, com a política. Porque a gente talvez, né, consegue identificar que, como você disse, muitas vezes tem famílias onde desde cedo as pessoas conversam sobre política em casa. Né? Agora, o modo dessa conversa, ele pode ser um modo impositivo, autoritário, que não permite contestação, ou ele pode ser um modo democrático na sua elaboração. E isso varia enormemente, não só em relação à classe social, né? Então não tem um parâmetro. Então você pode ter uma pessoa de uma renda alta, com um familiar extremamente autoritário, uma pessoa de uma família muito humilde, onde se discute política e vice-versa. Então, eu acho que esse chamado ao voto, ele é fundamental. E uma das coisas também que daí eu trago, porque não é algo que eu tenho resolução, mas essa situação em que você, aqui no Brasil, você é obrigado ao alistamento militar, ele diz muito sobre a relação popular com o Estado, sabe? Então, para conseguir compreender essa presença militar na nossa sociedade, enquanto uma forma de iniciação cívica, eu diria, para a gente conseguir compreender certas permanências, ou seja, a permanência do militarismo na política, por exemplo, como uma solução mais rápida, nós precisamos pensar de que maneira os cidadãos e cidadãs têm um primeiro contato com o Estado. De que maneira isso acontece? É na escola pública? É na escola particular? Muitas vezes, né, vai ser num alistamento militar. Muitas vezes esse alistamento militar é uma possibilidade de emprego. E isso também, né, isso que muitas pessoas às vezes falam, mas o Brasil tem, né, esse núcleo conservador, que é muito apoiador de uma lógica policial e militar. Será que uma chance de emprego única para uma pessoa de baixa renda não forma essa percepção dela sobre a política de um modo específico? Não tenho respostas, mas eu penso que a Constituição de 88, ela conseguiu grandes avanços e houve permanências. Werneck falava assim, né? Houve permanências. Então, a gente precisa entender dessas permanências o que a gente precisa deixar para trás para poder caminhar melhor como sociedade. E, né, eu digo isso porque vi recentemente que a partir do ano que vem vai ter alistamento feminino também. Então, e isso é algo que, assim, nós temos, assim, não temos nenhuma necessidade de que isso seja obrigatório, nós temos uma população enorme. É uma burocracia, mas, de novo, mais do que uma burocracia, né, é um momento que, por vezes, se torna um momento de violência, dependendo das minorias, porque é um ambiente rígido, né, mas também funciona como expediente econômico em um lugar onde a gente sabe que há uma carestia de empregos grande. Então, eu vejo também que isso é um assunto muito delicado. Eu me lembro que há um tempo atrás tinha um jovem, um deputado que estava com uma proposta, deputado federal, acho que ele era de Manaus, não sei, não tenho certeza, e ele tinha uma proposta de revisão desse serviço militar obrigatório, né? E eu acho isso um debate da juventude, né? Eu acho que isso é uma coisa que, mas de novo, a juventude não é a maior parte da população, né? Então, mas é um debate que eu acho que é um debate democrático também, a gente pensar a respeito disso. Acho que isso é uma questão. Sobre os representantes, eu também queria deixar uma palavra, que é o seguinte: eu cunhei, tem um texto meu que se chama O Trabalho da Representação,
E isso a partir de uma reflexão em diálogo com o Zão Valon, mais uma vez, né, mas aonde eu identifico a situação de que um representante ele pode trabalhar pela população. Um representante democrático ele trabalha pela população e a população reconhece isso. Então, por exemplo, quando a gente vê, né, e aí é interessante porque tem um certo bairrismo Rio-São Paulo, um bairrismo saudável, obviamente, né? Mas agora a gente está aqui no Rio com algo inédito, no sentido de que o atual prefeito ele está com, né, uma intenção de voto significativa e nos últimos 4 anos, em especial, ele trabalhou bastante. E por isso que ele está com os votos que está. Porque, infelizmente, o Rio de Janeiro ele tem um histórico muito ruim de prefeitos eleitos, né? Prefeitos que fizeram muito mal para a cidade ou que nada fizeram pela cidade, e um histórico desigual de administração das políticas públicas. Então, nós, pela primeira vez, estamos tendo... Eu fui, né, a Seropédica Santa Cruz está sendo uma obra enorme em Santa Cruz. Avenida Brasil, Zona Oeste, Madureira, Parque de Madureira, Realengo, são áreas completamente deixadas de lado. Eram políticas públicas geridas apenas para a zona sul da cidade. Então, isso é uma inflexão. Isso é percebido pela população. Eu tenho aluna bolsista na PUC, a PUC tem muitos alunos bolsistas, né? Eles falam que a PUC, mas a PUC tem muitos alunos bolsistas, pelo menos quase a metade deles. E é interessante que eu tenho uma aluna que um dia falou: professora, o BRT novo é a limusine do pobre, sabe? Agora ela vem feliz, ela vem com dignidade. Então, você planejar transporte com dignidade é algo que que o cidadão brasileiro não está habituado, sabe? E isso é o trabalho da representação. E por isso que está votada. Aí as pessoas dizem, está com maior intenção de maior popularidade, até que o Lula no Rio de Janeiro, etc. e tal. Por quê? Né? Porque é um processo, né? Não foi da primeira gestão. Então, assim, foi um aprendizado e uma linguagem desenvolvida, né, a respeito de como comunicar com a população, de como prestar contas, mesmo quando eu não tenho, o representante não tem uma solução, se está acontecendo um problema, ele tem que estar lá para ofertar algum tipo de solução. Então, eu acho que o Brasil, né, em especial o Rio de Janeiro, por que eu estou enfatizando o Rio de Janeiro? Porque eu acho que essa conquista é fundamental para, inclusive, como eu vou dizer, enfraquecer o bolsonarismo. Porque o Rio de Janeiro é o coração do bolsonarismo. Então, a gente precisa reconquistar o Rio de Janeiro. E a gente vai reconquistar o Rio de Janeiro com trabalho. E trabalho não é, né, não é simplesmente opor, porque eles estão tão perdidos que a tentativa de oposição aqui da direita, ela usa um tema que nem é da prefeitura. Ela usa segurança pública, se você for ver os programas, né, de televisão, eles estão tentando modular o tema da segurança pública, que não é um tema da prefeitura, para tentar tirar voto. E não estão conseguindo, ainda bem, né? Mas a questão, né, é justo pensar essa plataforma, porque é uma plataforma nacional. Derrotar o bolsonarismo constantemente, né, derrotar o bolsonarismo é derrotar o negacionismo, aprende isso, tem que voltar para a aula de ciência política da graduação para poder conseguir compreender essa dinâmica melhor. Não, é verdade. Agora, você me deu uma deixa com a qual eu vou querer fazer o fecho dessa nossa conversa, que infelizmente tem que terminar uma hora, né? Que assim, você falou valorizando, ainda que não de maneira fanática, mas valorizando o alistamento militar obrigatório, né? E eu não posso deixar de pensar que o nosso sistema também prevê o alistamento eleitoral obrigatório.
O voto no Brasil é obrigatório. E ele tem sido objeto de controvérsia desde que eu saí das fraldas, vamos dizer assim. Será que ainda faz sentido? Será que ele é bom? Será que ele é mau? Será que o cidadão, ao ser coagido, ele se comporta da maneira mais lúcida possível? Ou ele vai meio a contragosto cumprir aquele dever? Tal? É verdade que, com o tempo, a obrigatoriedade do voto foi ficando meio para baixo do tapete, né? Antes tinha uma multa, antes você não conseguiria contratar nada se você não apresentasse o título eleitoral, e hoje é uma multa quase que simbólica, né? E tal, mas continua sendo obrigatório. Como é que você vê essa questão do... Porque eu sempre defendi o voto obrigatório. Né? Eu acho que ele é um instrumento meio forçado, vamos dizer assim, de inclusão da população na vida política. Né? Quer dizer, se antes, com a não obrigatoriedade, a população votava pelo chicote dos coronéis do passado, a obrigatoriedade, até certo ponto, tornou inútil a figura do coronel, né, como capturador de votos. Né? Mas ele ainda continua sendo um problema. Será que as pessoas não votariam melhor, mais tranquilo, com mais prazer cívico, se o voto não fosse obrigatório? O que você vê? Como é que você vê a esse respeito? Então, Marco, não, em primeiro lugar, eu não sou favorável ao alistamento militar obrigatório. Né? Acho que o que eu tentei expor é que eu acho que existe um impacto desse alistamento obrigatório numa militarização, numa presença militar na política. Tá? E eu acho que existe uma tendência da juventude, pelo contrário, de se organizar para que isso caia, para que não haja mais o alistamento militar obrigatório. E sobre o voto obrigatório, eu acho ele muito parte da nossa democracia, no sentido de que ele ajuda a não monetarizar o voto, sabe? Então, assim, eu sou super favorável ao voto obrigatório, não vejo nenhuma contradição que em uma sociedade tão desigual quanto o Brasil, né, o voto tenha essa característica, que é uma característica muito cara à população votante. É só a gente pegar nossas taxas de evasão da eleição, que a gente vai ver que, né, a gente tem públicos votantes significativos, as pessoas, né, essa questão de ser num domingo, crucial, você tem outros lugares, né, os Estados Unidos fazem dia de semana, enfim, tem que ser num domingo sim, tem que ser naquele dia que é o dia sagrado do voto. Né? Então, eu vejo de forma positiva, sei que já, aliás, um dos primeiros, logo que eu estava começando meu mestrado, me lembro de ter ido uma vez num debate onde a gente combinava assim, tinha um professor que fazia às vezes do voto facultativo e eu ia para fazer às vezes do voto obrigatório, né? E eu dizia que é um desejo. Assim, e aí a psicanálise ajuda a gente a entender também. Né? É algo que a gente deseja, sabe? Assim, você vai lá, dá aquele... Ai, vou votar, né? Aí, enfim, é uma coisa que você se prepara, né? Você tem que se preparar. Quando você sabe que você vai votar, você tem que se preparar. Então, em algum momento, você vai se informar sobre qual é o nome do candidato, você vai conversar com as pessoas, né? Você vai... Existe aí um ritual. Então, eu acho isso muito, muito importante... e saudável, tá? Saudável, que se vote, que se escolha. Quanto mais as pessoas votarem nas situações dela cotidianas, né? Muitas vezes a gente tem que decidir algo, mas e aí, como é que a gente vê a opinião das pessoas envolvidas nessa decisão? Quanto menos alguém decide sozinho e mais pessoas participam da decisão, às vezes a gente consegue uma decisão muito mais qualificada. Então, eu vejo com muito bons olhos, né, o voto e espero que ele continue assim, obrigatório, que faz parte da nossa história, né? Então, assim, a democracia é histórica, não dá para pensar nela
sem a história, e ele tem o seu lugar de ser. E aí eu falava, inclusive, que antes de cair o voto obrigatório, que caia o alistamento militar obrigatório. Né? Então, assim, como é que a gente vai, né, terminar com o voto obrigatório e continuar obrigando as pessoas a servir? A gente quer ser ditadura ou a gente quer ser democracia? O que a gente quer ser, afinal das contas? Muito bom, Alessandra. Adorei esse fecho. Acho que ele enriqueceu ainda mais a nossa conversa aqui. Eu volto a te agradecer pela participação, pela gentileza das suas colocações, sugestões, pela sua abertura para o diálogo. Tá? Muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Muito obrigada, Marco, e ao ateliê, ao André Mainelli, ao João, que está aí no apoio. Foi um prazer conversar com vocês. Me chamem sempre que eu volto. Vamos somar. Isso entregou a decisão para nós. Então, pessoal, nós terminamos o programa Diálogos, que irá continuar a sua programação quinzenal, e eu espero que todos possam nos acompanhar nos próximos episódios. Até mais ver.